O cheiro de desinfetante queimou minhas narinas quando a porta do quarto se fechou atrás da minha filha. Era março de 2020. O Brasil inteiro falava de uma tal pandemia. E eu acabara de ouvir Patrícia dizer ao telefone na recepção: "Pronto, livrei-me dela. Não vou cuidar de velho, ainda mais agora com esse vírus. Deixa ela morrer lá no asilo mesmo." Naquele momento, sentada na cama dura com lençóis que cheiravam a cloro, eu sorri pela primeira vez em semanas. Minha querida filha não fazia ideia de que os 2,3 milhões de reais que ela tanto procurava nas gavetas de casa estavam bem guardados em uma conta que só eu conhecia. E agora, eu tinha todo o tempo do mundo para planejar como ela descobriria isso da pior forma possível. Você já se perguntou o que uma mãe é capaz de fazer quando descobre que criou um monstro? Quando percebe que 45 anos de amor incondicional geraram apenas desprezo e ganância? Eu vou te contar exatamente o que acontece quando uma mulher de 65 anos, subestimada por todos, decide que chegou a hora de mostrar quem realmente manda. Meu nome é Maria Conceição Santos Silva, e durante toda a minha vida fui vista como uma costureira simples do Brás. Uma viúva humilde que mal sabia usar um celular, que dependia da filha para tudo, que precisava de cuidados na velhice. Essa era essa mulher que Patrícia conhecia. Essa era a mãe que ela achava que podia descartar como um móvel velho. Mas sabe qual é o problema de subestimar alguém por décadas? É que você nunca realmente presta atenção no que essa pessoa é capaz de fazer. Patrícia nunca soube que sua mãe, analfabeta, construiu um império clandestino de costura que abastecia lojas de grife do shopping Iguatemi. Nunca desconfiou que eu tinha uma rede de contatos que incluía desde clientes ricas até despachantes e contadores. Nunca imaginou que a mulher que ela via remendando roupas velhas na sala havia acumulado uma fortuna que ela só sonhava em ter. E agora, sentada neste quarto de asilo com cheiro de velho e desespero, eu finalmente tinha a oportunidade perfeita para revelar quem eu realmente era. Mas não da forma como ela esperava. Não com lágrimas de gratidão ou pedidos de perdão. Não, eu ia fazer diferente. Você sabe o que é descobrir que seu próprio sangue torce para que você morra? Que eles fazem planos para sua herança enquanto você ainda está respirando? Que sua única filha, que você carregou no colo por noites inteiras quando teve febre, prefere te ver definhando em um asilo do que gastar 5 minutos genuínos da sua companhia? Pois é exatamente isso que acontece quando você confia demais no amor de sangue. Quando você acredita que ser mãe é garantia de ser amada. Quando você pensa que sacrificar a vida inteira por alguém significa que essa pessoa vai fazer o mesmo por você. Eu descobri aos 65 anos que tinha sido uma idiota por quase 7 décadas. Mas também descobri outra coisa, que nunca é tarde demais para ensinar uma lição. E que às vezes, para educar um filho ingrato, você precisa se transformar na mãe que eles merecem ter. Deixa eu te contar como era a minha vida antes de tudo desmoronar. Para quem olhasse de fora, eu era uma dessas mães que a gente conhece aos montes no Brasil. Viúva, morando sozinha numa casa simples no Brás, vivendo de uma aposentadoria modesta, sempre com as mãos ocupadas costurando alguma coisa. Patrícia casou cedo com o Ricardo, um vendedor de loja que se achava o último biscoito do pacote, porque tinha ensino médio completo. Eles moravam em Osasco, numa casa financiada que ainda pagavam há 10 anos. Ela trabalhava meio período num escritório de contabilidade e vivia se queixando de como a vida era difícil, de como o dinheiro não dava para nada, de como gostaria de ter uma vida melhor. Toda vez que ela vinha me visitar, o que foi ficando cada vez mais raro com o tempo, era sempre a mesma ladainha.
Ai, mãe, você não sabe como está caro tudo. Mãe, se eu tivesse estudado mais. Mãe, queria tanto dar umas férias pro Ricardo, mas como, né? E eu, como boa mãe brasileira, sempre dei um jeitinho de ajudar. Um dinheirinho aqui, uma comprinha ali. Paga aí a conta de luz que estava atrasada, compra o remédio do Ricardo que estava com gastrite, ajuda com a prestação do carro. Sempre fingindo que estava apertada, sempre dizendo que era o que dava para fazer. Porque você precisa entender uma coisa. Eu aprendi desde cedo que quem tem dinheiro no Brasil vira alvo. Então por que Patrícia ia saber que sua mãe costureira tinha uma fortuna escondida? Para os vizinhos eu era só a Conceição que vivia costurando uns trabalhinhos. Para Patrícia, eu era a mãe que sempre estava com agulha na mão porque precisava ajudar no sustento. Durante 20 anos construí uma rede de clientes que incluía desde esposas de empresários até socialites que frequentavam os melhores restaurantes de São Paulo. Elas pagavam 5, 6 mil reais por um vestido que eu fazia em uma semana. E como era tudo por indicação, sem nota fiscal, sem imposto, eu guardava cada centavo. Enquanto Patrícia crescia reclamando que éramos pobres, eu acumulava dinheiro em contas que ela nunca sonhou que existiam. Enquanto ela fazia chantagem emocional dizendo que precisava de ajuda, eu financiava a vida dela com uma fração insignificante do que realmente tinha. E sabe o que é mais irônico? Eu fazia isso por amor. Cada real que escondi, cada mentira que contei sobre nossa situação financeira era para proteger minha filha. Para que ela aprendesse o valor do trabalho, para que não se tornasse uma parasita, para que construísse a própria vida. Que grande erro foi esse. Março de 2020 chegou como um furacão. Todo mundo falando de coronavírus, do isolamento social, de como os idosos eram grupo de risco. Patrícia ligava mais do que o costume. Mas eu logo percebi que não era preocupação genuína. Era medo de que eu morresse. E ela não soubesse onde estava minha suposta poupancinha. Mãe, a senhora está bem? Está tomando cuidado? Olha, se acontecer alguma coisa, a senhora tem que me falar onde guarda os documentos importantes, viu? É só para organizar as coisas, caso precise. Caso precise. Como se ela estivesse torcendo para que eu pegasse o vírus. Foi então que comecei a perceber outros sinais. Patrícia passou a insistir para que eu fosse morar com ela, sempre com desculpas sobre minha segurança. Mas quando eu dizia que sim, que poderia ir, ela sempre tinha uma desculpa. Ai, mãe, mas é que esta semana não dá. Mãe, deixa que eu conversar com o Ricardo primeiro. Mãe, é melhor a senhora ficar aí mesmo, que lá em casa tem muito movimento. A verdade apareceu numa quinta-feira de março, quando ela veio me buscar para dar uma volta e deixou o celular dela tocando no meu banheiro, enquanto falava ao telefone na sala. Era uma mensagem de áudio do Ricardo. Amor, já conversou com sua mãe sobre o asilo? Porque, sinceramente, ela aqui em casa vai ser um problema. Principalmente agora com esse vírus aí. E se ela contaminar a gente? Pensa bem, ela tem 65 anos. Se pegar essa doença, vai morrer mesmo. Pelo menos no asilo ela fica com profissionais, né? E a gente pode vender a casa dela logo. Vender a casa. A minha casa. Naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes na vida. Não era raiva, não era tristeza. Era uma frieza que começou no peito e se espalhou pelo corpo todo. Como se meu coração tivesse virado gelo. Quando Patrícia voltou do banheiro, eu estava normal. Sorrindo, inclusive. Perguntei se ela queria um cafezinho, se estava tudo bem no trabalho, se o Ricardo estava passando bem. Conversa de mãe normal. Mas por dentro, eu estava calculando. Quantos anos eu havia dedicado a essa criatura? Quantas noites sem dormir quando ela estava doente?
Quantos sonhos eu deixei de lado para que ela tivesse tudo o que precisava. Quantas vezes eu neguei coisas para mim mesma para poder dar algo para ela. E agora, no primeiro momento em que eu realmente precisava dela, quando eu estava vulnerável e com medo de uma pandemia que ninguém entendia, ela estava planejando me jogar num asilo para poder vender minha casa. Nos dias seguintes, fingi que não tinha ouvido nada. Deixei ela construir o plano dela, fazer os contatos, pesquisar asilos. Até que numa segunda-feira ela chegou em casa com aquele sorriso falso que eu conhecia desde que ela era adolescente e mentia sobre onde tinha passado a noite. Mãe, conversei com o Ricardo e a gente achou um lugar muito bom para a senhora ficar durante essa pandemia. É tipo um hotel, sabe? Com enfermeiras, atividades, gente da sua idade. Acho que a senhora vai gostar. Um hotel, com enfermeiras. Mas, filha, eu não quero sair de casa. Estou bem aqui, tomando meus cuidados. Ai, mãe, mas a senhora sozinha aqui é perigoso. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora cair? A gente fica mais tranquilo sabendo que tem gente cuidando. A gente fica mais tranquilo. Como se ela perdesse o sono pensando em mim. Foi nesse momento que eu tive uma epifania. Patrícia não era mais minha filha. Não a filha que eu havia criado, educado, amado. Ela era uma estranha com meu DNA que estava tentando se livrar de mim, como quem descarta um móvel velho. E se ela queria me tratar como lixo, eu ia mostrar para ela exatamente o que acontece quando você subestima o lixo errado. Os primeiros dias no asilo foram estratégicos. Enquanto Patrícia achava que tinha resolvido seu problema, eu estava mapeando meu novo território e descobrindo que havia subestimado as possibilidades que aquele lugar oferecia. O asilo São Vicente de Paulo não era o buraco que minha filha esperava que fosse. Era uma instituição decente, com funcionários competentes e, mais importante, com acesso à internet. Quando conheci a enfermeira Rosângela, uma mulher de 45 anos que cuidava dos idosos com genuíno carinho, eu soube que tinha encontrado minha primeira aliada. Dona Maria, a senhora quer que eu ensine a mexer no Wi-Fi? Muitos residentes gostam de falar com a família pelo WhatsApp. Família, se ela soubesse. Fingi ser uma senhora confusa com tecnologia. Deixei que ela configurasse tudo no meu celular. E aos poucos comecei a usar a internet de forma mais intensa do que jamais havia usado em casa. Era perfeito. Patrícia pensava que eu estava definhando sem acesso ao mundo, quando na verdade eu tinha mais liberdade para investigar do que jamais tivera. Primeira descoberta. Patrícia havia mentido para todos sobre minha situação. No Facebook dela, ela postava fotos antigas minhas com legendas do tipo: minha mãe corajosa enfrentando a quarentena e orando pela saúde da mamãe nestes tempos difíceis. Nos comentários respondia para as amigas que estavam cuidando de tudo e que era muito difícil ter uma mãe idosa nestes tempos. Mentirosa. Mas a investigação ficou mais interessante quando comecei a seguir os movimentos dela pelo Instagram. Stories mostrando jantar em restaurante caros, compras no shopping, manicure toda semana. Para alguém que vivia reclamando de dinheiro, ela estava gastando bastante. Foi aí que descobri o golpe. Rosângela, sem saber que estava me ajudando em uma investigação, comentou casualmente durante um dos nossos papos: Dona Maria, ontem uma moça ligou aqui perguntando sobre a senhora. Disse que era da igreja e que tinha um grupo que queria ajudar com doações para os cuidados médicos. Achei estranho porque ela perguntou quanto custava a mensalidade aqui. Igreja. Patrícia frequentava a Igreja Assembleia de Deus há anos, sempre dramática nas orações, sempre pedindo prosperidade para a família. Agora entendi o que estava acontecendo. Rosângela, você pode me fazer um favor? Se alguém ligar perguntando sobre mim,
Pode anotar o nome e me falar? É que ando meio confusa com essas coisas de doação. 2 semanas depois, eu tinha a confirmação. Patrícia estava arrecadando dinheiro na igreja dizendo que precisava de ajuda para pagar meus cuidados médicos. Que eu estava muito doente, que os remédios eram caros, que a família estava se sacrificando financeiramente para me manter no asilo. A hipócrita estava ganhando dinheiro em cima do meu abandono. Mas isso era só o começo. Usando o computador da sala de atividades, sempre com a desculpa de que queria aprender coisas novas, comecei a investigar mais profundamente. Descobri que ela havia colocado minha casa à venda através de uma imobiliária pequena no Brás, anunciando como Casa de Família. Proprietária idosa transferiu-se para residencial de cuidados. Transferiu-se. Como se eu tivesse escolhido. O anúncio dizia que eu estava muito bem cuidada em novo lar e que a família havia decidido vender para investir melhor os recursos da matriarca. O preço? R$300 mil. Um valor justo para o imóvel, mas que seria apenas uma fração do que ela imaginava que seria toda a minha herança. Durante 3 semanas, fingi demência sempre que ela ligava. Ai, filha, onde eu estou mesmo? Como mesmo é o nome desse lugar? Você vem me buscar quando, querida? Quanto mais confusa eu parecia, mais relaxada ela ficava para falar sobre seus planos. Foi numa dessas ligações que escutei a conversa mais reveladora. Patrícia estava visivelmente animada. Mãe, como a senhora está se sentindo? Está tomando os remédios direitinho? Que remédios, minha filha? Eu tomo remédio? Do outro lado da linha, eu podia quase ouvir o sorriso dela. Ah, mãe, a senhora esquece mesmo. Mas não se preocupa, que as enfermeiras cuidam de tudo. A senhora só precisa descansar. Descansar para sempre, ela queria dizer. O mês de abril trouxe descobertas que me fizeram perceber que a traição de Patrícia era muito mais antiga e sistemática do que eu havia imaginado. Não era apenas uma decisão desesperada da pandemia. Era um plano que vinha sendo gestado há anos. Usando minha nova amizade com Rosângela, consegui que ela me ajudasse a acessar meus documentos bancários online. Dona Maria, a senhora quer ver se tem algum dinheiro esquecido? Tem uns sites do governo que mostram isso. Era a desculpa perfeita para revisar todas as minhas contas e investimentos, sem despertar suspeita. Foi então que descobri as tentativas de invasão. Nos últimos 2 anos, havia diversas tentativas de acesso às minhas contas bancárias, de endereços IP que não eram meus. Alguém tentava adivinhar senhas, fazia solicitações de segunda via de cartões, chegou até a tentar se passar por mim em ligações para o banco. Queria dizer. Foi conversando com a dona Eulália, uma senhora de 78 anos que estava no asilo há 6 meses, que entendi a dimensão do problema. Minha filha me trouxe aqui em outubro dizendo que era só até acabar essa história de vírus. Desde então, só veio 3 vezes. Da última vez, perguntou se eu já tinha feito testamento. Era um padrão. Filhos que descobriam na pandemia uma desculpa perfeita para se livrar dos pais idosos que se tornaram inconvenientes. E todos seguiam o mesmo roteiro. Drama na entrada, visitas esporádicas, interesse em documentos e heranças. Patrícia não era a única. Ela era apenas mais uma que havia encontrado na Covid-19 a oportunidade perfeita para executar um plano que já vinha amadurecendo há tempos. Mas comigo ela havia escolhido a mãe errada. Durante minhas investigações, descobri que ela havia até mesmo cancelado meu plano de saúde, alegando para essa operadora que eu estava recebendo cuidados integrais em instituição especializada e que o plano não seria mais necessário. O dinheiro da mensalidade estava sendo depositado na conta dela como economia para cuidados médicos futuros.
Cada revelação era uma punhalada, mas também uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar para minha vingança. Porque quanto mais eu descobria sobre a sistemática crueldade de Patrícia, mais criativa eu ficava pensando em como retribuir cada traição. A gota d'água veio quando interceptei uma ligação dela para Ricardo, enquanto Rosângela estava me ajudando a fazer uma videochamada com a família. Na verdade, eu estava gravando tudo no celular. Amor, acho que não vai demorar muito. Ela está bem fraquinha, confusa. As enfermeiras disseram que é normal na idade dela. Quando acontecer, a gente já tem tudo organizado. A casa já tem comprador interessado, os documentos estão comigo e eu já conversei com o cartório sobre inventário. Quando acontecer. Não se acontecer. Quando acontecer. Minha própria filha estava fazendo uma contagem regressiva para a minha morte. Naquela noite, sentada na minha cama de asilo enquanto ouvia os roncos dos outros residentes, eu passei por uma transformação que durou toda essa madrugada. Não foi gradual, não foi sutil. Foi como se uma pessoa morresse e outra nascesse no mesmo corpo. A Maria Conceição, que havia passado 65 anos tentando ser uma boa mãe, uma boa pessoa, uma mulher que seguia as regras e acreditava no amor familiar, essa mulher morreu naquela noite de abril de 2020. E no lugar dela nasceu alguém que eu nem sabia que existia dentro de mim. Uma vingadora. Durante toda a minha vida, eu havia usado minha inteligência para construir, para proteger, para cuidar. Agora, pela primeira vez, eu ia usar cada neurônio, cada contato, cada centavo que tinha para destruir. E o alvo seria a criatura que eu havia gerado e alimentado por 45 anos. Primeira fase do plano. Estabelecer controle total sobre minha situação financeira sem que Patrícia desconfiasse de nada. Na manhã seguinte, comecei a agir. Liguei para meu contador de confiança, o seu Joaquim, que cuidava dos meus negócios de costura há décadas e era uma das poucas pessoas que sabia da real extensão da minha fortuna. Seu Joaquim, preciso reorganizar tudo. Quero que minha filha acredite que sou ainda mais pobre do que ela imagina, mas preciso ter acesso total ao dinheiro. Dona Maria, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que descobri quem minha filha realmente é. E agora eu vou mostrar para ela quem eu realmente sou. Em 2 semanas, toda a minha estrutura financeira foi reorganizada. Conta corrente da aposentadoria mantida com saldo baixo. Patrícia podia espionar à vontade. Mas meus investimentos reais foram transferidos para contas em bancos digitais que ela nem sabia que existiam, protegidos por senhas que incluíam informações que só eu conhecia. Segunda fase. Coleta de evidências criminais contra ela. Aqui eu tive que ser mais criativa. Rosângela, sem saber que estava sendo minha cúmplice, me ajudou a gravar todas as ligações de Patrícia, usando aplicativos que ela pensava que eu queria aprender, para não me sentir excluída da tecnologia. Cada mentira, cada plano, cada comentário cruel ficou documentado. Mais importante, consegui evidências de que ela estava cometendo crimes. A arrecadação fraudulenta na igreja, as tentativas de acesso às minhas contas bancárias, o cancelamento não autorizado do meu plano de saúde, a venda da minha casa sem procuração legal. Patrícia havia construído um império de crimes achando que eu estava senil demais para perceber. Terceira fase. Preparação psicológica para o que estava por vir. Essa foi a parte mais difícil. Aceitar que eu estava prestes a destruir minha própria filha. Que eu ia usar todo o meu amor materno transformado em ódio para causar-lhe o máximo sofrimento possível. Mas sabe o que me deu forças? Lembrar de todas as vezes que ela fingiu me amar só para conseguir alguma coisa. Todas as mentiras, toda a manipulação emocional, todos os "ai mãe,
você é tudo pra mim, seguidos de pedidos de dinheiro. Patrícia havia me ensinado que amor familiar pode ser uma arma. Agora eu ia usar essa lição contra ela. O plano final começou a se formar quando recebi uma ligação dela no final de abril. Oi, mãe. Como a senhora está? Olha, eu queria conversar uma coisa. Apareceu um comprador para a casa. O que a senhora acha? É uma boa quantia. E aí a gente pode investir esse dinheiro em coisas melhores para a senhora. Ah, minha filha. Você sabe que confio em você para essas coisas. Faz o que achar melhor. Tem certeza, mãe? Porque é uma decisão importante. Tenho sim, filha. Você sempre cuidou tão bem de mim. Sei que vai continuar cuidando. Do outro lado da linha, eu podia sentir o alívio dela. A culpa sendo substituída pela ganância. O último resquício de consciência sendo sufocado pela perspectiva de lucro fácil. Perfeito! Porque minha querida filha não fazia ideia de que havia acabado de assinar sua própria sentença de morte financeira e social. E que sua mãe, senil, estava gravando cada palavra, planejando cada movimento, preparando uma vingança que ela levaria para o túmulo. A costureira humilde havia morrido. A vingadora estava pronta para trabalhar. Maio de 2020 chegou com uma clareza mental que eu nunca havia experimentado antes. Era como se todos os anos fingindo ser mais simples do que realmente era, tivessem sido um treinamento para este momento. Agora eu sabia exatamente como usar minha fragilidade como uma arma. A primeira jogada foi sutil. Durante uma das ligações semanais de Patrícia, comecei a demonstrar uma confusão muito específica sobre dinheiro. Filha, você pode me explicar uma coisa? Tentei ir ao banco pelo aplicativo que a enfermeira me ensinou, mas está dizendo que minha conta tem só R$ 200. Isso está certo? Porque eu lembrava que tinha mais... Ai, mãe, a senhora sabe que nunca teve muito dinheiro mesmo. E agora, com os gastos do asilo, é normal estar baixo. Mas, filha, e aquela poupança que eu tinha? Aqueles R$ 3.000 que guardei para a emergência? Silêncio. Um silêncio que durou tempo demais para ser inocente. Mãe, a senhora está confundindo as coisas. Que poupança? A senhora sempre viveu apertada, lembra? Por isso a gente achou melhor a senhora ficar aí no asilo para não passar necessidade. Mentirosa. Mas estava funcionando exatamente como eu queria. Patrícia agora estava convencida de que eu realmente acreditava ter apenas alguns trocados no banco. Era hora de plantar a primeira semente do que estava por vir. Ah, filha, deve ser mesmo. Às vezes fico confusa. Mas você acha que se eu morrer, vai ter alguma coisa para deixar para você? Não quero que você fique no prejuízo por causa dos meus cuidados. A voz dela mudou completamente. Ficou mais doce, mais carinhosa. Ai, mãe, não fala assim. A senhora vai viver muito ainda. E não se preocupa com dinheiro, que a gente resolve tudo. A gente resolve. Como se ela fosse parte da solução e não o problema inteiro. Nas semanas seguintes, implementei a segunda fase. Fazer com que ela acreditasse que estava no controle total da situação. Comecei a pedir ajuda para coisas simples, sempre reforçando a ideia de que eu estava ficando cada vez mais dependente. Filha, você pode me explicar como funciona esse negócio de herança? Porque se eu morrer, você fica com a casa automaticamente ou precisa de papel? Mãe, por que a senhora está pensando nessas coisas? É que uma senhora aqui do asilo morreu semana passada e a filha dela está tendo problema no cartório. Fiquei preocupada se você vai ter dificuldade. Era mentira, claro. Mas servia para que ela acreditasse que eu estava cooperando voluntariamente com os planos dela, por ingenuidade e amor maternal. Não se preocupa, mãe.
quando chegar a hora, que esperamos que demore muito, eu já conversei com um advogado. Tudo vai ser resolvido rapidinho. Ela já havia conversado com um advogado. Minha própria filha já estava preparando meu inventário enquanto eu ainda respirava. A terceira jogada foi a mais cruel. Fingir deterioração da memória de forma estratégica, sempre esquecendo informações que ela mais queria confirmar. Filha, onde mesmo que eu guardava aqueles papéis importantes? Você sabe, os documentos da casa? Que papéis, mãe? A senhora se lembra onde colocou? Ai, não lembro mais nada. Acho que era numa caixa ou numa gaveta. Será que a senhora podia dar uma olhada lá em casa? Para organizar as coisas enquanto eu estou aqui? Bingo. Era exatamente a autorização que ela estava esperando para vasculhar minha casa legitimamente. Claro, mãe. Eu e o Ricardo podemos dar uma organizada, para deixar tudo certinho para ouvir a senhora. 2 semanas depois, durante uma visita presencial, a primeira em 2 meses, Patrícia chegou com uma pasta cheia de documentos e um sorriso que não conseguia esconder a satisfação. Mãe, olha só o que achamos lá em casa. Ar muito abatida. Filha, estou me sentindo muito mal. Acho que estou ficando doente. Você pode vir me ver? Ai, mãe, hoje não dá. Estou muito corrida no trabalho. Mas se a senhora está doente, fala com as enfermeiras aí. Mas é que eu queria ver você. Fico com medo de morrer aqui sozinha. Mãe, não fala assim. A senhora vai ficar boa. Eu tento ir aí no fim de semana. Fim de semana que nunca chegou. O segundo teste foi financeiro. Liguei dizendo que precisava de dinheiro para um remédio que não estava coberto pelo asilo. Filha, você pode me emprestar R$50? É para um remédio para pressão. Mãe, mas a senhora não toma remédio de pressão? O médico daqui passou. Disse que está alta. Ah, é que está meio apertado aqui em casa também, sabe? Mas deixa eu ver se consigo. R$50. Minha filha estava hesitando em me dar R$50 para um remédio. O terceiro teste foi o mais revelador. Fingi uma emergência médica completa. Patrícia, aqui é a enfermeira Rosângela do asilo. Sua mãe passou mal, tivemos que levar para o hospital. Nada grave, mas seria bom a senhora vir. Era eu mesma ligando, disfarçando a voz. Queria ver qual seria a reação dela quando pensasse que eu estava realmente em perigo. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Foi o coração. Ela estava reclamando de dor no peito. Já está estabilizada, mas seria importante a presença da família. Eu posso ir amanhã cedo? É que hoje eu tenho um compromisso muito importante. Um compromisso mais importante que a mãe tendo infarto. Senhora, acho melhor vir hoje. A dona Maria estava perguntando por você. Tá bom. Eu vou tentar cancelar as coisas aqui. Ela chegou 3 horas depois, visivelmente irritada por ter que interromper seus planos. Quando me encontrou na sala de TV, perfeitamente bem, assistindo novela, a primeira coisa que perguntou não foi se eu estava bem. Foi: Mãe, onde está essa enfermeira que ligou? Quero falar com ela. Que enfermeira, filha? Aqui ligou dizendo que a senhora passou mal. Eu não passei mal. Estava aqui o tempo todo. Patrícia olhou ao redor confusa, claramente irritada por ter perdido tempo vindo me ver por causa de um alarme falso. Não demonstrou alívio por eu estar bem. Demonstrou aborrecimento por ter sido enganada. Era exatamente a confirmação que eu precisava. Minha filha não sentia mais amor por mim. Não sentia nem mesmo o instinto básico de proteção que qualquer animal tem pela própria família. Ela sentia apenas impaciência para que eu saísse da vida dela de uma vez. Perfeito. Agora eu sabia exatamente o tamanho da minha vingança.
Julho trouxe a escalação. Era hora de fazer Patrícia suar um pouco, de plantar as primeiras sementes de paranoia que floresceriam mais tarde, em puro desespero. Comecei com pequenas manipulações que a fariam questionar sua própria percepção da realidade. Durante nossas conversas telefônicas, eu mencionava casualmente coisas que ela sabia que não deveriam existir. Filha, liguei para o banco ontem e eles estavam perguntando sobre uma conta que eu nem lembro de ter aberto. Que coisa estranha, né? Que conta, mãe? Ah, eu não entendi direito. Alguma coisa sobre investimentos. Disse para eles que deve ser engano. Ou então... Filha, veio um rapaz aqui no asilo perguntando por mim. Disse que era do escritório de contabilidade. Que estranho. Eu nunca tive contador. Mentiras pequenas, mas que plantavam dúvidas. Será que ela realmente conhecia toda a situação financeira da mãe? Será que havia algo que tinha passado despercebido? A segunda estratégia foi fazer com que ela começasse a me ver como um fardo financeiro crescente. Comecei a desenvolver necessidades médicas que custavam dinheiro. Filha, o médico daqui disse que eu preciso fazer uns exames. São uns R$300. R$300, mãe? Pra quê? Para ver se não tenho nada no coração. Disse que é importante na minha idade. Mas não tem pelo SUS? Tem, mas demora 6 meses. E se eu tiver alguma coisa e morrer esperando? Chantagem emocional. A mesma arma que ela sempre usou comigo, agora sendo usada contra ela. A terceira estratégia foi a mais sutil. Comecei a demonstrar uma lucidez suspeita em momentos aleatórios, sempre seguida de confusão. Era para criar a impressão de que eu poderia estar fingindo demência, mas de forma tão inconsistente que ela nunca teria certeza. Filha, você sabia que aquele terreno atrás da casa vale muito dinheiro hoje em dia? Vi na internet que estão construindo um shopping por ali. Que terreno, mãe? A senhora não tem terreno. Claro que tenho. Comprei há 10 anos do seu Manuel. Está no meu nome. Mãe, a senhora está confundindo as coisas. Ai, é mesmo? Às vezes fico confusa. Esquece o que eu disse. Mas a semente estava plantada. Existia um terreno? Patrícia sabia de todos os bens da mãe? Ou havia algo que ela havia perdido na investigação? Nos dias seguintes, tenho certeza de que ela voltou à minha casa para procurar qualquer documento que pudesse ter passado despercebido. Sei disso porque instalei câmeras escondidas usando a ajuda de Rosângela. Dona Maria quer deixar a casa mais segura enquanto está fora. As imagens eram hilariantes. Patrícia e Ricardo vasculhando cada gaveta, cada cômodo, cada canto da casa atrás de papéis que pudessem indicar propriedades adicionais. A paranoia lhe havia começado. Agosto de 2020 chegou com a sensação de que a armadilha estava finalmente pronta para ser disparada. Eu havia passado 5 meses construindo a imagem perfeita. Uma idosa confusa, com poucos recursos, completamente dependente da filha, ocasionalmente demonstrando sinais de que poderia saber mais do que aparentava, mas nunca de forma consistente o suficiente para gerar certeza. Patrícia estava exatamente onde eu queria, confiante o suficiente para baixar a guarda, mas paranoica o suficiente para estar constantemente questionando se havia algo que ela não sabia. A preparação final começou quando fingi uma crise de consciência sobre minha própria mortalidade. Filha, ando pensando muito na morte. Acho que Deus está me preparando para partir. Ai, mãe, não fala assim. Não, filha, é sério. Sinto que não tenho muito tempo. E fico preocupada se vou conseguir deixar algo para você. Era o momento perfeito para plantar a isca final. Sabe, filha, lembrei de uma coisa. Quando seu pai morreu, eu guardei uma quantia em dinheiro. Não muito, mas talvez uns 10, 15 mil reais.
Escondi porque tinha medo de ser roubada. Onde, mãe? A ganância na voz dela era quase palpável. Ai, não lembro direito. Acho que depositei em algum banco. Ou será que guardei em casa? Minha memória não está boa. A senhora não lembra em que banco? Não, filha, mas sei que guardei alguma coisa. Se eu morrer e você não achar, vai ser dinheiro perdido. Era mentira, claro. Mas era o tipo de mentira que faria com que ela passasse as próximas semanas desesperada tentando encontrar essa quantia inexistente. E mais importante, era o tipo de informação que a faria acelerar seus planos para minha partida. A segunda parte da preparação foi criar uma sensação de urgência. Comecei a fingir problemas de saúde mais frequentes. Filha, ando muito fraca. As enfermeiras disseram que é normal na minha idade, mas eu sinto que meu corpo está desistindo. A senhora está tomando os remédios? Estou, mas não adianta muito. Acho que quando chega a nossa hora, não tem remédio que segure. Era psicologia reversa. Quanto mais eu falava sobre morte, mais ela acreditava que era uma questão de tempo. E quanto mais ela acreditava nisso, mais ansiosa ficava para resolver as questões práticas da minha herança. A terceira parte foi a mais arriscada. Comecei a demonstrar lapsos de memória sobre coisas que ela havia me contado, para criar a impressão de que eu poderia ter esquecido informações importantes sobre meu próprio dinheiro. Filha, você disse que vendeu minha casa? Não, mãe. A casa ainda não foi vendida. Estamos esperando o momento certo. Ah, pensei que você tinha falado que já tinha vendido. Fico confusa com essas coisas. Mas no mesmo telefonema. Filha, aquele dinheiro que eu falei que guardei, lembrei que pode ter sido no Banco do Brasil. Ou era caixa? Ai, não sei mais de nada. Era de propósito. Demonstrar confusão sobre algumas coisas, mas lucidez sobre outras. Fazer com que ela nunca soubesse se eu realmente não lembrava ou se estava fingindo. O momento da verdade chegou numa sexta-feira de agosto, quando ela me ligou com uma proposta. Mãe, estava pensando, que tal se a gente organizasse todos os seus papéis? Assim, quando acontecer alguma coisa, tudo está certinho. Que papéis, filha? Os documentos, as senhas do banco, essas coisas, para não dar trabalho depois. Para não dar trabalho. Como se minha morte fosse apenas uma questão burocrática a ser resolvida. Ah, filha, acho uma boa ideia. Mas eu não lembro das senhas. Não se preocupa, mãe. A gente resolve isso juntas. Juntas. Que ironia. Era chegada a hora do confronto final. Minha filha já havia acabado de pedir voluntariamente acesso a todas as minhas informações financeiras. Estava pronta para descobrir que havia subestimado completamente quem eu realmente era. E eu estava mais do que pronta para mostrar a ela. A armadilha perfeita para Patrícia seria dada de bandeja por ela mesma. Na segunda-feira seguinte ao nosso telefonema sobre organizar os papéis, eu liguei fingindo uma urgência que ela não poderia ignorar. Filha, preciso muito falar com você. É importante. O que houve, mãe? Lembrei onde guardei aquele dinheiro, mas não consigo acessar daqui do asilo. Você pode vir hoje? É que tenho medo de esquecer de novo. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos. O tempo que ela levou para cancelar mentalmente qualquer compromisso que tivesse. Claro, mãe. Eiro. Lembrei sim, filha. Mas antes quero te perguntar uma coisa. O que, mãe? Você me ama? A pergunta a pegou desprevenida. Vi Ricardo mexer desconfortavelmente na cadeira. Claro que amo, mãe. Por que está perguntando isso? É que às vezes fico pensando se fiz alguma coisa errada. Se você me trouxe para cá porque não me quer mais perto. Ai, mãe, como a senhora pode pensar isso?
A gente trouxe a senhora para cá por causa do vírus, para a senhora ficar segura. Mentira número 1. E você tem visitado bastante, né? Toda semana, como prometeu. É que está difícil com o trabalho, sabe? Mas a gente liga sempre. Mentira número 2. E você não vendeu minha casa, né? Porque alguém me falou que viu uma placa lá. Pausa. Uma pausa longa demais. Não, mãe. A casa está lá certinha, esperando a senhora voltar. Mentira número 3. Era hora de dar a ela uma última chance de ser honesta. Uma oportunidade final de demonstrar que ainda existia algum resquício da filha que eu havia criado. Filha, quero te contar uma coisa. Durante esses meses aqui no asilo, tive muito tempo para pensar. E percebi que você tem razão. Eu sou uma carga. Uma velha que só dá trabalho e gasto. Mãe, não fala assim. Deixa eu terminar. Então decidi uma coisa. Vou fazer meu testamento deixando tudo para você. A casa, o pouco dinheiro que tenho, tudo. Assim você não precisa mais se preocupar comigo. Os olhos dela brilharam. Literalmente brilharam de ganância. Mãe, a senhora não precisa pensar nessas coisas agora. Preciso sim. E quero fazer isso na sua presença, para mostrar que confio em você completamente. Puxei meu celular e comecei a discar um número. Quem a senhora está ligando, mãe? Para o seu Joaquim, meu contador. Ele vai vir aqui agora para fazer o testamento. Patrícia e Ricardo trocaram olhares. Contador? Que contador? Alô, seu Joaquim? É a Maria Conceição. Pode vir aqui no asilo agora? Quero fazer aquela mudança que conversamos. Isso mesmo, na presença da minha filha. Quando desliguei, Patrícia estava quase tremendo de ansiedade. Mãe, que contador é esse? A senhora nunca falou. Ah, filha, é um senhor que me ajuda com umas coisas. Você vai gostar dele. Meia hora depois, seu Joaquim chegou. Um homem de 60 anos, terno impecável, pasta de couro e a postura de quem lidava com dinheiro sério há décadas. Dona Maria, como está? Trouxe todos os documentos que a senhora pediu. Muito obrigada, seu Joaquim. Esta é minha filha Patrícia, de quem sempre falo. Joaquim cumprimentou Patrícia educadamente, mas eu percebi o olhar de desaprovação quase imperceptível que ele dirigiu a ela. Afinal, eu havia contado tudo para ele nos últimos meses. Então, Dona Maria, vamos começar? Era chegado este momento. Seu Joaquim, quero que minha filha saiba exatamente o que está recebendo de herança. Pode mostrar os extratos para ela? Joaquim abriu a pasta e começou a tirar papéis. Muitos papéis. Então, começando pela conta corrente da Dona Maria. Patrícia se inclinou ansiosa. Banco do Brasil, agência 1742. Saldo atual de 847,30. A expressão dela não mudou. Era o que esperava. Conta poupança Caixa Econômica. 1.256,78. Ainda dentro do esperado. Agora vamos para os investimentos. Foi aí que começou. Conta investimentos Banco Itaú. 245.672,89. Patrícia piscou. Ricardo engoliu seco. Conta investimentos Banco Bradesco. 398.453,12. Mãe, que é isso? Deixa ele terminar, filha. Conta investimentos Nubank. 567.234,45. Meu Deus do céu. Conta investimentos BTG Pactual. 1.134.567, que era 23. Patrícia estava branca. Literalmente branca. E para terminar, a conta principal da empresa de costura da Dona Maria. 987.654,32. Silêncio total. O tipo de silêncio que precede terremotos. Mãe, que empresa de costura? Era chegada a hora da verdade. Filha, preciso te contar quem sua mãe realmente é. Levantei da cadeira com uma firmeza que ela não via há meses. Minha voz mudou completamente. Saiu a velhinha confusa. Entrou a empresária que eu sempre havia sido. Durante os últimos 20 anos, enquanto você achava que eu era uma costureira pobre do Brás, eu construí um negócio que atendia a elite de São Paulo.
vestidos de festa para socialites, roupas sob medida para esposas de empresários, enxovais para filhas de políticos. Mas, mãe, eu nunca soube. Claro que não soube. Porque você nunca se interessou realmente pela minha vida. Só aparecia quando precisava de dinheiro. Joaquim continuou tirando papéis da pasta. Dona Maria também possui 3 imóveis comerciais no Brás, todos alugados. Renda mensal líquida de 18.000 reais. 3 imóveis? E tem mais, filha. Conta pra ela, seu Joaquim. A Dona Maria também possui ações em diversas empresas, no valor total de aproximadamente 800.000 reais. E aplicações em renda fixa que somam outros 650.000 reais. Patrícia estava hiperventilando. Ricardo parecia ter visto um fantasma. Somando tudo, Dona Maria, seu patrimônio atual está avaliado em aproximadamente 4,2 milhões de reais. 4.200.000 reais. 4 milhões? Patrícia gritou, e depois tampou a boca percebendo que estava chamando atenção. Isso mesmo, filha. Sua mãe pobrezinha que você jogou no asilo para morrer tem mais de 4 milhões de reais. O que veio depois foi ainda mais delicioso do que eu havia imaginado durante todos esses meses de planejamento. Patrícia começou a gaguejou desesperadamente. Mas, mãe, por quê? Por que a senhora nunca contou? A gente podia ter. Vocês podiam ter? Podiam ter o quê, Patrícia? Me tratado melhor? Me visitado mais? Não ter me abandonado num asilo? Não foi abandono, mãe. Mentira! Minha voz ecoou pela salinha. Rosângela apareceu na porta, preocupada, mas fez sinal para que ela não se preocupasse. Mentira, Patrícia! Eu ouvi você falando ao telefone no dia que me trouxe aqui. Pronto, livrei-me dela. Não vou cuidar de velho. Lembra? A cor sumiu completamente do rosto dela. Eu estava nervosa, com medo do vírus. E a arrecadação na igreja? Pedindo dinheiro para pagar meus cuidados médicos? Também foi medo do vírus? Como a senhora sabe disso? Eu sei de tudo, Patrícia. Sei que você tentou acessar minhas contas bancárias. Sei que vendeu minha casa por 300.000 reais. Sei que cancelou meu plano de saúde. Sei que você estava rezando para que eu morresse logo para poder herdar tudo. Cada acusação era uma punhalada. Eu podia ver ela se desfazendo diante dos meus olhos. Mãe, eu posso explicar tudo. Não precisa explicar nada, porque eu vou te contar exatamente o que vai acontecer agora. Joaquim tirou mais papéis da pasta. Ontem, eu refiz meu testamento. Quero que você saiba exatamente o que está perdendo. Perdendo? Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando que você não vai herdar 1 centavo meu. O grito que saiu da garganta dela foi quase animalesco. Mãe, eu sou sua filha. Você tem direito à legítima, que é metade do patrimônio. 2.100.000 reais. Tinha. Como assim tinha? Foi aí que veio o golpe final, o momento que eu havia planejado durante meses, porque eu doei tudo. Silêncio absoluto. Doei os 4.200.000 reais para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados pelos filhos. Patrícia desabou na cadeira como se tivesse levado um tiro. A senhora está mentindo. Joaquim, mostra pra ela. Ele abriu um envelope lacrado e tirou uma série de comprovantes de doação. Casa de Repouso Santa Clara, 500.000 reais. Lar dos Velhinhos São José, 700.000 reais. Asilo Municipal, Dom Pedro, 600.000 reais. Fundação Amparo ao Idoso, 800.000 reais. Não pode ser verdade. E todas as doações foram feitas em seu nome, Patrícia. Em meu nome? Isso mesmo. Para todo mundo, você é a filha generosa que doou a herança da mãe para cuidar de idosos abandonados. Inclusive na sua igreja. A ironia era perfeita.
Patrícia havia arrecadado dinheiro na igreja mentindo sobre meus cuidados médicos. Agora, oficialmente, ela havia doado milhões para cuidar de idosos. Sua reputação de filha exemplar estava selada, junto com sua ruína financeira. Mãe, por favor, a senhora pode desfazer isso. Eu prometo que vou ser uma filha melhor. Não posso, Patrícia. E mesmo que pudesse, não faria. Por quê? Porque você me ensinou que amor de mãe tem limite. E você ultrapassou o meu. Ricardo, que havia ficado calado até então, explodiu. Dona Maria, isso é vingança. Olhei para ele com o desprezo que ele merecia. Cruel, Ricardo? Sabe o que é cruel? Abandonar uma mãe de 65 anos num asilo para poder vender a casa dela. Torcer para que ela morra de Covid para não dar trabalho. Isso é cruel. Mas o dinheiro, a gente precisa. Precisam para quê? Para continuar vivendo às custas de uma mulher que vocês desprezam? Patrícia estava chorando agora. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero financeiro. Mãe, por favor, a gente pode conversar, encontrar uma solução. A única solução, minha querida filha, é você aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Levantei e comecei a me dirigir para a porta. Onde a senhora vai? Voltar para meu quarto, meu lar. Porque agora eu sei que este asilo é muito mais minha casa do que aquela casa onde você me fez sentir um estorvo. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Patrícia, sobre aqueles 300 mil da venda da casa, você vai ter que devolver para o comprador, porque a venda foi feita sem procuração legal. É crime. Que comprador? A casa ainda não foi vendida. Sorri pela primeira vez em meses. Foi sim, ontem. Por mim. Para-te à prefeitura. Por R$1 simbólico. Vai virar uma creche municipal. O desespero no rosto dela era indescritível. Ida havia mudado completamente. O asilo São Vicente havia se tornado verdadeiramente minha casa. Não por abandono, mas por escolha. Com o dinheiro que sobrou das doações, porque é claro que eu não havia doado absolutamente tudo, eu financiei melhorias no lugar que se tornaram lendárias entre as instituições do tipo: nova sala de fisioterapia, equipamentos modernos, atividades recreativas, biblioteca, jardim reformado. Os outros residentes me viam como uma espécie de fada madrinha que havia transformado aquele lugar de depósito de velhos em algo próximo a um resort para a terceira idade. Mas a pergunta da Rosângela mexeu com algo que eu vinha evitando encarar: o preço emocional do que fiz. Sabe, Rosângela, durante toda a minha vida eu fui uma pessoa boa. Trabalhei honestamente, criei minha filha com amor, ajudei quem precisava. Nunca fiz mal a ninguém. E isso mudou? Mudou tudo. Era verdade. A Maria Conceição, que havia entrado naquele asilo em março, era uma mulher completamente diferente da que estava sentada naquela varanda em dezembro. E não tinha volta. Às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando se fui longe demais. E foi. Essa é a questão, minha filha. Eu acho que não. E isso me assusta. Porque a verdade é que eu senti uma satisfação profunda e perturbadora com o que havia feito. Patrícia estava destruída. Financeiramente, socialmente, legalmente. Havia perdido o emprego porque o escândalo chegou ao escritório de contabilidade onde trabalhava. Ricardo a havia abandonado 2 semanas depois do confronto, levando tudo que pôde carregar do apartamento. Ela estava morando com uma prima em Osasco, trabalhando como faxineira e enfrentando um processo criminal por apropriação indébita. E eu sentia justiça sendo feita. Dona Maria, posso falar uma coisa? Nos primeiros meses que a senhora chegou aqui, eu via que estava sofrendo. Mas agora essa senhora parece em paz. Em paz.
Era exatamente isso. Pela primeira vez em décadas, eu não estava preocupada com ninguém, além de mim mesma. Não tinha que fingir ser mais pobre do que era, não tinha que aguentar chantagens emocionais, não tinha que ouvir reclamações sobre dinheiro de quem vivia às minhas custas. Sabe o que é mais estranho, Rosângela? Eu descobri que gosto de quem me tornei. Era a confissão mais honesta que eu havia feito desde o começo de tudo. A mulher que destruiu a própria filha financeiramente era mais autêntica do que a mãe bondosa que eu havia representado durante 45 anos. A vingadora era mais eu do que a vítima jamais foi. Mas havia um preço. Sempre há. As noites eram as piores. Porque durante o dia eu conseguia me convencer de que Patrícia havia merecido tudo. Mas nas madrugadas silenciosas, quando eu ouvia os roncos dos outros residentes e os suspiros de quem sonha com famílias que não vêm mais, eu me perguntava se havia criado um monstro ou revelado um que sempre existiu. Rosângela, você acha que existe perdão para o que eu fiz? Acho que a pergunta errada, Dona Maria. A pergunta certa é: a senhora quer perdão? E essa era já a questão que me atormentava. Porque a resposta honesta era não. Eu não queria perdão. Não de Deus, não de Patrícia, não de ninguém. Eu queria exatamente o que tinha conseguido. Uma filha que finalmente entendia o valor das coisas, mesmo que fosse tarde demais. Você sabe o que descobri nestes meses todos, minha filha? Que existe uma diferença entre ser boa e ser boba. Durante 65 anos eu fui boba achando que era boa. Agora eu sou... o quê? Má? Justa? Eu não sei mais. O que eu sabia era que nunca mais seria enganada por ninguém. Que nunca mais aceitaria ser tratada como descartável. Que havia aprendido a usar minha inteligência não apenas para construir, mas para destruir quando necessário. E isso me dava uma sensação de poder que era viciante. 2 semanas antes, Patrícia havia tentado me visitar. Rosângela veio me avisar que minha filha estava na recepção, chorando, pedindo para falar comigo. Disse que tinha algo importante para dizer. Manda ela embora. Mas, Dona Maria... Manda embora, Rosângela. Eu não tenho filha. E era verdade. A mulher que estava chorando na recepção não era minha filha. Minha filha morreu no dia que disse ao telefone: livrei-me dela. O que restou foi uma estranha que compartilhava meu DNA e agora pagava pelo erro de subestimar quem me deu à luz. Às vezes eu me perguntava se ela havia aprendido alguma coisa. Se trabalhando como faxineira, limpando a sujeira dos outros por salário mínimo, ela finalmente entendeu o valor do trabalho honesto. Se morando de favor na casa de parentes, ela finalmente compreendeu o que significa dependência. Mas, na verdade, eu não me importava mais. O que ela aprendeu ou deixou de aprender era problema dela. Meu problema agora era viver com quem eu havia me tornado. E descobrir se conseguia gostar dessa versão de mim mesma para sempre. Agora, 6 meses depois de tudo, enquanto conto essa história para você que está me ouvindo, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não estou buscando compaixão. Não estou contando isso para que você sinta pena de uma pobre velhinha que foi abandonada pela filha ingrata. Não estou procurando validação para minhas ações ou absolvição pelos meus pecados. Estou contando porque você precisa saber que pessoas como eu existem e que talvez você conheça uma sem suspeitar. Aquela senhora simpática da sua vizinhança, que sempre sorri e pergunta como você está, pode estar guardando segredos que você jamais imaginaria. Aquela mãe que parece tão frágil e dependente dos filhos pode ter um poder que eles nem sonham que existe. E quando esse poder é despertado pela traição, pelas mentiras, pelo desprezo, bem, você acabou de ver o que pode acontecer.
A Patrícia cometeu o erro clássico do predador brasileiro. Escolheu a presa errada. Ela olhou para uma mulher de 65 anos e viu fragilidade onde havia força. Viu dependência onde havia independência. Viu uma vítima onde havia uma estrategista que construiu um império em silêncio durante décadas e pagou o preço mais alto possível. Descobriu que subestimar alguém pode custar tudo que você tem e tudo que você é. Mas aqui está assim a parte que deveria te assustar. Eu não me arrependo. Nem um pouco. Quando acordo de manhã neste asilo que se tornou meu palácio, quando vejo outros idosos abandonados pelos filhos sendo bem cuidados com o dinheiro que tirei da minha própria filha, quando penso em Patrícia limpando banheiros para sobreviver, eu sinto paz. Uma paz perturbadora, mas genuína. Porque sabe o que aprendi? Que a bondade não é uma virtude quando ela permite que pessoas ruins pisem em você. Que o amor de mãe não é sagrado quando ele é usado como arma de manipulação. Que família de sangue não significa nada quando o sangue vira veneno. Patrícia me ensinou que eu era descartável. Eu ensinei a ela que ações têm consequências. Hoje em dia, quando outras famílias vêm visitar seus parentes aqui no asilo, eu observo. Presto atenção nas conversas, nos olhares, nos gestos. E às vezes eu identifico outros Patrícias, filhos que estão apenas esperando a hora certa de se livrar dos pais, que se tornaram inconvenientes. Para esses, eu dou um conselho que eles nunca esquecem. Cuidado! Vocês podem estar subestimando quem deu a vida por vocês. E isso pode custar muito mais caro do que imaginam. Alguns riem, achando que é apenas conversa de velha. Outros ficam pensativos. Mas todos saem daqui com uma pulga atrás da orelha, se perguntando se realmente conhecem seus pais, como acham que conhecem. E isso me dá uma satisfação que eu não consigo e não quero esconder. Você quer saber se eu sou uma pessoa má? Se me tornei um monstro? Se perdi minha humanidade no processo de destruir minha filha? A verdade é que eu não sei mais a diferença entre justiça e vingança. Entre proteção e crueldade. Entre amor próprio e frieza calculista. O que eu sei é que nunca mais ninguém vai me tratar como lixo descartável. Que aprendi a usar cada ferramenta que tenho. Dinheiro, inteligência, experiência, até mesmo a percepção de fragilidade, como armas quando necessário. E que se você está ouvindo essa história e pensando, nossa, que mulher terrível, talvez devesse se perguntar, o que você faria se descobrisse que as pessoas que mais ama no mundo estão torcendo para que você morra? Porque é fácil julgar quando você nunca passou por isso. É fácil falar sobre perdão e bondade quando você nunca teve que escolher entre ser pisoteado ou lutar de volta. Patrícia apostou que sua mãe era uma velhinha indefesa que aceitaria qualquer tratamento em silêncio. Descobriu que havia criado uma adversária que conhecia cada fraqueza dela e tinha recursos suficientes para explorar todas. A única coisa que lamento é ter demorado 65 anos para descobrir quem eu realmente era. E você? Você conhece suas próprias capacidades? Sabe até onde seria capaz de ir se alguém testasse seus limites? Conhece o preço que está disposto a pagar por respeito? Espero que nunca precise descobrir. Mas se um dia precisar, lembre-se da história de Maria Conceição Santos Silva. A costureira do Brás que se revelou uma imperatriz quando foi tratada como mendiga. E lembre-se que a vingança, quando bem planejada e executada com precisão cirúrgica, pode ser a coisa mais doce e mais amarga que existe ao mesmo tempo. Porque, no final das contas, minha querida pessoa que me ouviu até aqui, a pergunta não é se eu fiz certo ou errado. A pergunta é, na minha situação, você faria diferente? E se a resposta for sim, eu sinceramente espero que você nunca tenha que provar isso.